Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o Eloy, programador, professor e defensor número um do Vibe Code. E hoje a gente vai direto ao ponto. Boa noite, Lucas, nosso especialista número um em vazamento da semana, de todos os dois. Como vai? Boa, no- Boa noite. E o que a gente vai fazer hoje, Eloy? A gente vai fazer o que a gente faz todas as noites. Vamos descobrir quem erra mais, a IA ou o ser humano. E para isso, Lucas, você me responde. O Cloud Code virou open source ou foi só mais um vazamento que a galera não entendeu? O Cloud Code ele virou open source. O que não virou open source foi o Cloud. Mas foi só por um período também, porque depois eles derrubaram a publicidade do repositório. Então, para quem não entendeu, o Cloud Code não ficou grátis, é isso? Não, o Cloud Code ficou grátis. Que não é grátis é o Cloud. Ah, então explica, gente, então explica melhor pra gente isso aí, como é que é essa parada. Então, o Cloud é a inteligência artificial da Anthropic ali. É o que a gente está interessado ali. Você vai lá, faz a pergunta, ele te responde. O Cloud Code, ele é a ferramenta de linha de comando. Então é como se você estivesse confundindo o servidor de banco de dados ali, o MySQL, e o PHP-MyAdmin. O PHP-MyAdmin é só a interface ali pelo qual você usa o de verdade, que é o banco de dados ali. Aí o Cloud Code é uma ferramenta para você usar o cloud pela linha de comando, para Legal, programar. ótimo, legal. Então, com essa introdução, que a gente vai chegar, enfim, na notícia, que é sobre o vazamento que teve no cloud. Então, vamos aqui abrir a notícia. Então, aqui, ó, o código-fonte do cloud foi vazado através de um arquivo map em seu registro NPM. Então, explica mais aí sobre, Lucas. Então, a questão aqui é que teve um vazamento enorme de linhas de código do Cloud Code e isso aconteceu por conta de um erro, porque subiram um arquivo de source map ali no junto com o deploy do Cloud Code. E esse não é exatamente um problema novo, porque não sei se você sabia, Eloy, mas essa não é a primeira vez que isso acontece. Sabia Você tem porque a eu li a notícia aí? matéria antes pra gente, pra esse vídeo aqui, e a gente tá até com ela aqui na tela pra gente poder ver. Pois é. Então, aí, essa não é a primeira vez que isso aconteceu. Né? E lá em 2025, como vocês podem ver aí, esse cara ele tava futricando ali no código quando eles tinham acabado de lançar uma nova versão do Cloud Code, e daí ele ficou curioso. Lá, quando ele baixou pelo NPM, falou: pô, se a gente baixa isso aqui pelo NPM, quer dizer que vem um monte de JavaScript aqui, né? O código vem aqui para nós, e daí ele ficou curioso para ler o código. Aí quando ele abriu o código, tava tudo minificado. Dá uma roladinha aí na página, por favor. Aqui? É. Tá vendo? Ele tava tudo minificado aí quando ele abriu o código. Aí não dá pra ler nada desse negócio aí. Aí o que, que é um arquivo de source map? Que foi o problema tanto dessa vez quanto da atual. Ele é um arquivo que ele gera para ajudar no desenvolvimento. Porque quando você está trabalhando com arquivos JavaScript, CSS, etc., você tem um processo de build lá que dá uma magnificada neles. Aí, para você não perder a cabeça lendo um código ilegível quando ele estiver rodando no navegador, o, e- várias ferramentas elas emitem o que a gente chama de source map, que é um arquivo auxiliar de metadados que pode ser lido, por exemplo, pelo navegador, e daí quando você abre o código dele lá no inspecionar elemento, o código ele não tá essa zona que tá aí, ele tá organizadinho como tava na máquina do cara que escreveu o código, que na prática permite que a gente possa fazer o desminificar o código, traduzindo em termos simples. E aí foi esse o problema, porque quando eles subiram esse arquivo de source map, que ele devia ter só para desenvolvimento na produção, qualquer um que rode lá a ferramenta de source map consegue pegar e usar esse source map para reverter o código e conseguir o código original do Cloud Code. E foi isso que vazou as 500 milhões de linhas ali. Legal. Achei que explicou bem, acho que todo mundo sacou, né? O que aconteceu? Basicamente, um cara, ano passado, estava explorando as coisas e encontrou os arquivos e conseguiu copiar os arquivos para ele. O mais legal desse caso, que a gente tá fazendo aqui a análise, é que assim, não foi a primeira vez, já é a segunda, no espaço de um ano e pouquinho, um ano e 3 meses. E a melhor parte é a resposta que o próprio criador do Cloud deu no Twitter, que eu acho que é a parte mais legal que a gente vai ter aqui hoje para analisar. Então vamos Criador do lá. Cloud Code. Ah, do Cloud Code, isso. Então, vamos lá. Já está traduzido para facilitar a leitura. O Boris Charney, ele disse: foi um erro humano. Nosso processo de implantação
tem algumas etapas manuais e não executamos uma delas corretamente. Já implementamos algumas melhorias e estamos nos aprofundando para adicionar mais verificações de consistência. Como em qualquer outro incidente, a resposta contraintuitiva é resolver o problema encontrado de maneiras de agilizar o processo em vez de introduzir mais etapas. Nesse caso, mais automação e verificação dos resultados com o cloud. Então, basicamente, Lucas, ele está me dizendo que o erro não foi a IA. Então, não Não. foi a inteligência artificial, foi a burrice natural do ser humano que fez isso É. acontecer. É isso mesmo. Foi basicamente isso. Ele está dizendo que eles têm um processo ali de deploy para poder publicar o Cloud Code e deixar ele, né, para todo mundo baixar. E aí uma parte do processo deles era, como ele disse aí, manual. E aí alguém foi lá e não seguiu o processo como devia. Aí nessa que alguém errou ali e não seguiu o processo, deu ruim. Cara, eu E tô aí, sentindo que algum estagiário vai rodar, hein? Isso aqui é demissão então, na certa. o diagnóstico que ele dá é o seguinte: a gente tem que parar de confiar em ser humano e começar a introduzir mais automação aqui, porque daí a máquina não erra. Inclusive usar o próprio Cloud para verificar o deploy do Cloud Code. Basicamente, a IA tá verificando se a IA tá trabalhando direito? É isso? É, a gente tem outros problemas fazendo isso, mas é isso que ele está sugerindo. Aqui, ó. Aí um cara veio fazer um comentário que eu quero muito ler, porque eu achei muito engraçado. Será erro humano de fato do Claudio estar caindo diariamente agora? Aí o cara entrou na onda e foi responder. Estamos trabalhando incansavelmente para resolver isso. É uma loucura crescer tão rápido. Estamos expandindo todos os nossos serviços o mais rápido possível. Agradecemos a sua paciência, melhorias estão sendo implementadas diariamente e mais novidades estão a caminho. Aqui ele deu uma resposta de diretor e vamos melhorar isso para a próxima vez. Foi bem institucional ali. Aqui ele foi bem institucional. Então, aquilo que a gente tem que agora, o que é interessante é ver isso. Então, o problema foi de processos, porque o processo não foi executado corretamente. E eles tinham. E aí também é interessante discutir a solução para ele, porque normalmente quando a gente erra no processo, as pessoas são rápidas em sugerir que a gente tem que adicionar mais processo. Aí fica mais burocrático ainda. Só que ele tá falando que o problema não foi. É o contrário. Como tinha mais espaço para seguir, teve mais espaço para alguém errar e ter um erro humano ali. Então ele tá argumentando que na verdade a direção é o contrário, a automatização. Tem um processo de CI ali um pouco mais elaborado agora. Agora que vem a pergunta, Lucas, vamos lá. Você acha que eles vão conseguir isso resolver para o futuro? Isso vai parar de acontecer? Porque 2 vezes em 1 ano e meio é preocupante, não? Eu acho que agora, se não resolver, cabeças vão rolar, né? E fora que, assim, não era algo muito difícil de prevenir com o CI. Então, na verdade, eu acho que eles estão. Agora que eles entenderam que o problema deles era ter um processo de continuous integration melhor ali, eu acho que agora vai. Então agora vai. Podemos dizer que agora esses caras vão aprender com os erros e que isso não vai acontecer de novo. O Cloud Code não ficou de graça. E tomem cuidado quando for instalar qualquer coisa com NPM. Considerações finais, Lucas, pra gente encerrar por hoje? Automação melhor do que processo, gente. Até a próxima para mais dicas. Boa noite e até a próxima.